Você já sentiu um vazio espiritual, mesmo indo à igreja? Como cristão, você comete erros que afastam sua fé verdadeira. Inspirado em Padre Pio, o santo que viveu a Bíblia com paixão, hoje revela os 5 erros mais comuns que todo cristão comete, e como corrigi-los com as Escrituras. Você descobrirá ferramentas para transformar sua vida, encontrar paz interior e se aproximar de Deus como nunca. Não perca, sua jornada para uma fé autêntica começa agora. Vamos mergulhar juntos nos ensinamentos que mudam vidas. Você acabou de ouvir, erros podem bloquear sua fé, mas a Bíblia e Padre Pio mostram o caminho para superá-los. Quem foi Padre Pio? Um frade italiano do século XX, marcado pelos estigmas de Cristo, ele viveu a Bíblia com uma fé inabalável. Seus milagres, confissões e orações tocaram milhões, provando que a palavra de Deus é prática e transformadora. Mas por que nós, cristãos, erramos? Vivemos sob pressões modernas, trabalho, redes sociais, ansiedades, que nos afastam do essencial. Esses erros não são falhas definitivas, mas oportunidades de crescimento. A Bíblia diz em João 10:10 que Jesus veio para nos dar vida abundante. Corrigir esses erros desbloqueia essa promessa, paz, propósito e proximidade com Deus. Hoje, vamos explorar os 5 erros que todo cristão comete, desde julgar os outros até negligenciar a oração. Cada erro será iluminado pela sabedoria de Padre Pio e pelas Escrituras, com passos práticos para você aplicar agora. Imagine uma fé mais forte, relacionamentos restaurados e um coração livre de pesos. Esses são os frutos de corrigir o que nos trava. Padre Pio nos ensina que a santidade não é perfeição, mas um esforço diário para viver como Cristo. Então, prepare seu coração. Vamos começar com o primeiro erro, que muitos de nós cometemos sem perceber, e descobrir como a Bíblia nos guia para superá-lo. Está pronto para transformar sua caminhada espiritual? Acabamos de ver como o Padre Pio e a Bíblia nos guiam para uma fé mais autêntica. Mas qual é o primeiro erro que nos trava? É julgar os outros em vez de amar. Quantas vezes você olhou para alguém, na igreja, no trabalho, na família, e pensou, eles não deveriam agir assim? Esse julgamento rápido cria barreiras no coração. Ele nos afasta de Deus e dos outros, plantando sementes de orgulho e divisão. A Bíblia é clara, julgar é um erro espiritual grave. Em Mateus 7:1-5, Jesus alerta, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Essas palavras nos desafiam a olhar primeiro para nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros. Julgar é fácil porque nos faz sentir superiores, mas rouba a paz e envenena relacionamentos. Já reparou como um simples comentário crítico pode transformar um dia em conflito? Padre Pio sabia disso. Como confessor, ele ouvia pecados de milhares de pessoas, mas nunca julgava. Ele acolhia com misericórdia, guiando pecadores de volta a Deus. Certa vez, um homem confessou a Padre Pio um pecado grave. Em vez de condená-lo, Pio orou com ele, mostrando que o amor restaura, enquanto o julgamento destrói. Sua vida reflete o mandamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Como corrigir esse erro com a Bíblia? Mateus 7:5 nos dá o caminho, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Primeiro, examine seu coração. Peça a Deus em oração para revelar suas falhas. Segundo, pratique a empatia. Antes de criticar, pergunte-se, o que levaria alguém a agir assim? Talvez essa pessoa precise de apoio, não de julgamento. Terceiro, substitua críticas por atos de amor, um elogio, uma oração, um gesto de bondade. Esses passos mudam tudo. Imagine os benefícios, relacionamentos restaurados, um coração mais leve, uma comunidade unida. Quando você para de julgar, você reflete o amor de Cristo. Padre Pio dizia, a caridade é a rainha das virtudes. Ao viver isso, você não só se aproxima de Deus, mas também inspira outros. Pare e pense, você já julgou alguém hoje? Como pode amar em vez de criticar? Agora, vamos ao próximo erro, que machuca ainda mais profundamente, não perdoar de coração.
A Bíblia tem uma solução poderosa para isso, e Padre Pio nos mostra como aplicá-la. Acabamos de ver como o amor, inspirado por Padre Pio, supera o julgamento. Mas há outro erro que fere ainda mais: não perdoar de coração. Quantas vezes você guardou mágoa contra alguém, um amigo que te traiu, um familiar que te magoou, ou até um estranho que te ofendeu? Essa mágoa é como um peso que carregamos, bloqueando a paz e afastando-nos de Deus. A Bíblia é direta sobre isso. Em Mateus 6:14-15, Jesus diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem, o Pai Celestial não perdoará suas ofensas. Essas palavras são sérias. O perdão não é opcional, é essencial. Guardar rancor cria amargura, rouba a alegria e impede bênçãos. Já sentiu o coração pesado por não soltar uma ofensa? Padre Pio viveu o perdão em meio a grandes sofrimentos. Perseguido por alguns líderes da igreja, acusado injustamente e até proibido de celebrar missas públicas, ele não guardou ressentimentos. Em vez disso, orava por seus detratores, mostrando que o perdão é um ato de força espiritual. Certa vez, um homem que o difamou pediu perdão. Pio o abraçou e disse: Deus já esqueceu, como eu poderia lembrar? Essa atitude reflete o coração de Cristo, que perdoou até na cruz. Como corrigir esse erro com a Bíblia? Primeiro, reconheça a mágoa. Em oração, peça a Deus coragem para enfrentar o que sente. Segundo, medite em Mateus 18:21-22, onde Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7, ou seja, sem limites. Entenda que perdoar não é aprovar o erro, mas liberar-se dele. Terceiro, tome uma ação concreta, escreva uma carta liberando a pessoa, ou ore por ela diariamente por uma semana. Esses passos quebram as correntes do rancor. Os benefícios são transformadores. Perdoar traz paz interior, cura emocional e restaura sua conexão com Deus. Padre Pio dizia: o perdão é a chave para a liberdade espiritual. Quando você perdoa, você se parece mais com Cristo e abre espaço para bênçãos. Imagine a leveza de um coração sem amargura. Pare e reflita: há alguém que você precisa perdoar hoje? Comece agora, e sinta Deus trabalhar em você. Vamos ao próximo erro, que nos desconecta ainda mais de Deus: negligenciar a oração diária. Padre Pio nos mostra como a Bíblia corrige isso de forma poderosa. Acabamos de ver como o perdão nos liberta para uma fé mais plena. Mas há outro erro que enfraquece nossa conexão com Deus: negligenciar a oração diária. Quantas vezes você pulou a oração porque estava ocupado, cansado ou simplesmente esqueceu? Sem oração, nossa vida espiritual definha, como uma planta sem água. Ficamos vulneráveis a dúvidas, ansiedades e tentações. A Bíblia é clara sobre sua importância. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo exorta: orem sem cessar. Essa não é uma sugestão, mas um chamado para manter Deus no centro da vida. Sem oração, nos desconectamos da fonte de força e paz. Já sentiu que algo faltava, mesmo sem saber explicar? Padre Pio é um exemplo vivo desse princípio. Apesar dos estigmas que causavam dores intensas, ele orava horas por dia, muitas vezes até de madrugada. Sua vida era uma conversa constante com Deus. Certa vez, perguntaram como ele suportava tanto sofrimento. Ele respondeu: a oração é o oxigênio da alma. Para Pio, orar não era um dever, mas uma necessidade, como respirar. Ele celebrava missas com tanta devoção que pessoas choravam, sentindo a presença divina. Sua vida mostra que a oração nos sustenta, mesmo nas piores tempestades. Como corrigir esse erro com a Bíblia? Primeiro, entenda a oração como um relacionamento, não uma obrigação. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Segundo, estabeleça um hábito simples. Comece com 5 minutos diários, em um horário fixo, como ao acordar ou antes de dormir. Fale com Deus como falaria com um amigo. Agradeça, peça, desabafe. Terceiro, use a Bíblia na oração. Leia um salmo, como o Salmo 23, e reflita sobre ele.
Essas práticas transformam a oração em um momento de intimidade divina. Os benefícios são profundos. A oração diária traz clareza, reduz a ansiedade e fortalece a fé. Padre Pio dizia: quem ora muito, se salva, quem ora pouco, está em perigo. Imagine a paz de saber que Deus está com você em cada decisão. Pare e pense, quando foi a última vez que você orou com o coração? Comece hoje, e sinta a diferença. Agora, vamos ao próximo erro, que nos prende ao mundo: priorizar o material ao espiritual. A Bíblia e Padre Pio têm uma lição poderosa para nos libertar. Acabamos de ver como a oração nos conecta a Deus, fortalecendo nossa fé. Mas há um erro que nos puxa na direção oposta: priorizar o material ao espiritual. Quantas vezes você se pegou correndo atrás de dinheiro, status ou bens, enquanto sua vida espiritual ficava em segundo plano? Essa inversão de prioridade gera ansiedade, vazio e distância de Deus. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Mateus 6:19 e 21, Jesus ensina: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem tesouros no céu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Essas palavras nos chamam a redefinir o que realmente importa. Focar no material nos prende a coisas passageiras, enquanto o espiritual nos leva à eternidade. Já sentiu que, mesmo alcançando metas, algo ainda falta? Padre Pio viveu essa lição radicalmente. Apesar de sua fama, ele escolheu a pobreza voluntária, vivendo com o mínimo e doando tudo para os necessitados. Seu hospital, a Casa Alívio do Sofrimento, foi construído com doações, não para glória pessoal, mas para servir. Certa vez, perguntaram por que ele rejeitava confortos. Pio respondeu: minha riqueza está em Deus, o resto é ilusão. Sua vida prova que desapegar do material abre espaço para bênçãos espirituais, como paz e propósito. Como corrigir esse erro com a Bíblia? Primeiro, reflita sobre suas prioridades. Mateus 6,33 diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Comece cada dia pedindo a Deus direção para suas escolhas. Segundo, pratique a generosidade. Doe algo, tempo, dinheiro, atenção, sem esperar retorno. Terceiro, limite distrações materiais. Reduza tempo em redes sociais ou compras impulsivas e invista em leitura bíblica ou serviço comunitário. Esses passos realinham seu coração com o eterno. Os benefícios são libertadores. Focar no espiritual reduz a ansiedade, dá clareza às decisões e enche a vida de significado. Padre Pio dizia: quem se apega a Deus nunca fica de mãos vazias. Imagine a liberdade de viver sem o peso das preocupações materiais. Pare e pense: o que está guiando suas escolhas hoje, o material ou o espiritual? Faça um pequeno passo agora, como doar algo, e sinta Deus agir. Vamos ao último erro, que compromete nossa autenticidade: viver hipocritamente, sem ação. Padre Pio e a Bíblia nos mostram como corrigir isso com impacto. Acabamos de aprender a priorizar o espiritual, libertando-nos do peso material. Mas há um último erro que compromete nossa fé: viver hipocritamente, sem ação. Quantas vezes você disse ser cristão, mas suas atitudes não refletiram sua crença? Falar de fé sem vivê-la é como plantar uma semente e nunca regá-la, ela não cresce. A Bíblia é firme sobre isso. Em Tiago 1,22, está escrito: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. A fé sem obras é vazia, e a hipocrisia afasta as pessoas de Deus, além de enfraquecer nossa própria convicção. Já sentiu que suas palavras não combinam com suas ações? Padre Pio era o oposto da hipocrisia. Sua fé se traduzia em ações concretas, longas horas de oração, confissões que transformavam vidas e a construção de um hospital para os pobres. Apesar dos estigmas e perseguições, ele vivia o que pregava. Certa vez, um jovem lhe perguntou como ser um bom cristão. Pio respondeu: ame a Deus e faça o bem, o resto vem naturalmente. Sua vida unia palavras e atos, inspirando milhões a seguirem Cristo de verdade. Ele nos mostra que a fé autêntica impacta o mundo. Como corrigir esse erro com a Bíblia?
Primeiro, examine sua vida. Tiago 2,17 diz: a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Pergunte-se: minhas ações refletem minha fé? Segundo, comprometa-se com pequenos atos diários de bondade, ajudar um vizinho, ouvir um amigo, servir na igreja. Terceiro, alinhe suas palavras com suas ações. Antes de falar sobre Deus, viva seus ensinamentos. Por exemplo, se você prega paciência, pratique-a no trânsito ou em casa. Esses passos constroem uma fé viva e coerente. Os benefícios são poderosos. Viver autenticamente fortalece sua fé, inspira outros e glorifica Deus. Padre Pio dizia: as obras falam mais alto que as palavras. Imagine o impacto de uma vida que reflete Cristo. Sua família, amigos e comunidade verão Deus através de você. Pare e reflita: suas ações mostram sua fé? Comece hoje com um pequeno ato de amor. Agora, vamos reunir tudo isso e transformar sua vida. Ao longo deste vídeo, vimos os 5 erros que todo cristão comete: julgar os outros em vez de amar, não perdoar de coração, negligenciar a oração diária, priorizar o material ao espiritual e viver hipocritamente, sem ação. Cada erro é uma barreira, mas a Bíblia, iluminada pela vida de Padre Pio, nos oferece um caminho claro para superá-los. Vamos recapitular essas lições e dar o próximo passo juntos. Primeiro, falamos sobre julgar os outros. Mateus 7:1-5 nos ensina a tirar a trave do próprio olho antes de criticar. Padre Pio, como confessor, acolhia pecadores com amor, nunca com julgamento. Esse ensinamento nos chama a praticar empatia e bondade, construindo relacionamentos mais fortes. Segundo, abordamos o não perdoar. Mateus 6:14-15 mostra que o perdão é essencial para recebermos a graça de Deus. Pio perdoava até seus perseguidores, nos inspirando a liberar mágoas para encontrar paz interior. Terceiro, vimos a negligência da oração. 1 Tessalonicenses 5:17 nos exorta a orar sem cessar, como Pio fazia, mesmo em sofrimento. A oração nos conecta a Deus, trazendo clareza e força. Quarto, discutimos priorizar o material. Mateus 6:19-21 nos orienta a buscar tesouros no céu, como Pio, que vivia em pobreza voluntária para servir. Isso nos liberta da ansiedade. Por fim, falamos da hipocrisia. Tiago 1:22 nos desafia a ser praticantes da palavra. Padre Pio unia fé e obras, inspirando-nos a viver autenticamente. Essas lições não são apenas palavras, são um mapa para a vida abundante prometida em João 10:10. Padre Pio nos mostra que a Bíblia não é um livro antigo, mas um guia vivo. Ele enfrentou dores, dúvidas e perseguições, mas sua fé inabalável transformou milhões. Certa vez, um peregrino perguntou a Pio como encontrar Deus. Ele respondeu: comece onde você está, Deus está esperando. Essa é a beleza da fé cristã, não precisamos ser perfeitos, apenas dispostos. Milhões já mudaram suas vidas aplicando esses princípios. Uma mulher, após ouvir sobre perdão, reconciliou-se com sua irmã após anos de silêncio. Um jovem, inspirado pela oração de Pio, começou a orar diariamente e encontrou paz em meio à depressão. Essas histórias mostram que corrigir esses erros traz resultados reais. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? A transformação começa com um passo. Escolha um erro hoje, talvez julgar menos, perdoar alguém, orar 5 minutos, priorizar Deus ou agir com autenticidade. Não espere o momento perfeito, comece agora. A Bíblia promete em Isaías 40:31 que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Imagine a vida que você pode ter: um coração leve, livre de rancor, uma fé vibrante, conectada a Deus, e ações que inspiram outros. Essa é a vida que Padre Pio viveu e que você pode viver. Aqui está sua chamada para a ação. Hoje, pegue uma dessas lições e aplique-a. Se for perdoar, escreva o nome de alguém e ore por essa pessoa. Se for orar, reserve 5 minutos antes de dormir para falar com Deus. E se for agir, faça um pequeno gesto de bondade amanhã. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, um amigo, um familiar, um colega. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé.
para aprofundar, leia Mateus 6 e Tiago 1 esta semana, ou pegue uma Bíblia e marque os versos que citamos. Vamos fechar com uma oração inspirada em Padre Pio. Senhor, guia-nos com tua luz. Dá-nos coragem para amar, perdoar, orar, buscar teu reino e viver tua palavra. Que nossa fé transforme o mundo, como a de Padre Pio. Amém. Obrigado por assistir, Deus te abençoe. Sua jornada para uma fé mais profunda começa agora. Até a próxima!